Je me détourne, avec effroi et horreur, de cette plaie lamentable des fonctions continues qui ne ont point de dérivée. Charles Hermite. Olá! Neste vídeo nós vamos começar a falar sobre derivadas. Nós vamos definir o que é a derivada de uma função em um ponto. Depois vamos definir o que é a função derivada. Depois nós vamos calcular as derivadas das mais diversas funções, desde as mais simples até as mais complicadas. E vamos depois ver aplicações das derivadas. Vamos usar esse conceito em algumas situações, algumas bem interessantes. Bom, pela quantidade de coisas que eu estou aqui comentando, já dá para você ter uma ideia que nós não vamos encerrar o assunto nesse vídeo. Nesse vídeo específico, nós vamos definir então a derivada e ver alguns casos, né? Alguns exemplos e ver o que ela significa. Vamos começar então definindo a derivada e procurando uma certa motivação para chegar ao conceito de derivada. Nessa altura do campeonato, provavelmente você já ouviu falar na tal derivada. Por exemplo, no curso de Física 1, o professor certamente já falou sobre isso, quando ele estava falando na descrição do movimento de uma partícula, quando ele estava falando na cinemática do movimento. Então, ele certamente já falou para você, isso você já sabia desde o ensino médio, qual era a definição da velocidade média, né? E o seu professor de Física 1 agora, aqui no ensino superior, ele falou o que era a velocidade instantânea, né, de uma partícula. Ele pegou então, quando você tinha a velocidade média e você calculava a velocidade média entre dois instantes, T1 e T2, por exemplo, e você aí dividia, né, o seu ΔX pelo ΔT, T2 menos T1, o que ele fez para definir a velocidade instantânea? Ele pegou e considerou T2 se aproximando cada vez mais de T1, ou seja, fazendo esse ΔT indo para zero. E ele falou que isso era a derivada da função x de t, a posição em função do tempo. E depois ele foi além, ele definiu também o que era aceleração instantânea. Partindo da definição da aceleração média, ele tomou o tal ΔT cada vez menor e no limite que o ΔT indo para zero, ele definiu isso como uma velocidade instantânea. Eu não vou ficar aqui repetindo isso não. Isso aí o professor de física já falou e certamente falou muito bem. Explicou isso certinho, direitinho para você. O que eu vou fazer aqui é chegar no conceito da derivada de uma outra forma. Eu vou voltar... Vamos lembrar do Arquimedes. Vamos lembrar que naquela descrição dele, quando ele queria calcular a área de um segmento de parábola, lembra? A parábola que era cortada por uma reta, por um segmento de reta. Então essa região, né, delimitada pela parábola e pelo segmento de reta, era o que a gente chamava do segmento de parábola, e o Arquimedes queria calcular a área disso. E aí ele foi aproximando por triângulos. E para achar o ponto, né, o terceiro ponto, ele tinha dois, né, que era onde o segmento de reta cortava a parábola, ele precisava do terceiro, e o terceiro, como ele calculou? Tá? Ele foi tomar a reta tangente paralela ao segmento de reta original que cortava a parábola. Então ele tomou retas paralelas a esta que cortava o segmento de parábola e procurou por dessas tantas retas que pode ter, qual era a tangente, a reta tangente, né? A que tocava em um único ponto. E para encontrar, nessa situação que você tem uma parábola, para encontrar esse ponto, é uma situação relativamente simples. Por quê? Todo o conjunto de retas que você tem paralela à sua reta inicial, se você pega e olha todas as possíveis, você vai ver que você só pode ter três casos possíveis, né? Ou essa reta paralela não toca, não cruza a parábola, ou cruza em dois pontos ou em um.
No fundo, como que isso acontece? Na hora que você tentar resolver seu sistema de equações para ver quais são a intersecção, nesse ponto de intersecção, você vai ter uma equação do segundo grau e tudo vai depender do discriminante aí, né? Para ver quantas soluções você pode ter. Ou você tem duas soluções reais, ou você tem uma real, né, a raiz dupla, né, ou você tem duas complexas, ou seja, você não tem nenhuma real. Então, a situação onde você tem raízes complexas é a que você não tem, a reta não cruza a parábola. Na hora que ela cruza em dois pontos, é a situação que você tem duas soluções reais da sua equação do segundo grau. E quando cruza em um ponto só, é aquela que você tem uma raiz dupla. Então, o discriminante é zero. Então, é simples você encontrar isso. Mas isso é porque a situação era relativamente simples, porque estávamos considerando uma parábola. Vamos ver o que acontece numa situação um pouquinho mais complicada. Aqui eu tenho uma curva em azul, né? Uma curva em azul, essa, claro, não é mais uma parábola, evidentemente. E eu quero encontrar nesse ponto A, no ponto A aqui eu tenho então, esse ponto é o ponto de coordenadas A e F de A. Nesse ponto eu quero saber quem é a minha reta tangente, que eu estou aqui então, ela está ilustrada aí em verde. Então, como que eu encontro isso? A receita que a gente estava falando ali no caso da parábola não serve, porque, vejam, aqui a minha reta tangente, ela cruza o gráfico dessa função em mais de um ponto, esse ponto aqui. Então, não basta eu tentar achar, né, pegar um sistema de equações e tentar encontrar qual é a solução, os pontos, né, que eu encontro resolvendo o sistema de equações da minha reta com essa curva, no ponto onde se cruza, né, que você tem então as mesmas coordenadas. Não basta isso. Tá? Depois você teria que checar onde está um ponto, onde está outro. Não é por aí. Tem que ter algo mais, digamos, mais inteligente, mais esperto. Né? Então, vamos tentar fazer uma outra coisa. Tá? Vamos considerar aqui retas como essa aqui, ó. Outras retas passando por esse ponto. Tá? Pelo ponto A onde eu estou interessado. Vejam, esta reta em rosa, aí, essa é uma reta que a gente chama de reta secante. Tá? Secante, a palavra secante vem do latim secare, que quer dizer cortar. Então, como a gente vê nesse caso, ela corta essa reta secante, se você deixar só, né, olhando a região em torno do ponto que eu estou considerando, que eu estou preocupado, que eu estou interessado, a reta, essa reta rosa, cruza ela em dois pontos, ela corta a minha curva em dois pontos, ao contrário da tangente que é um. Veja, só se preocupe com o que está acontecendo aqui, tá, em torno desse ponto. Né? O que a gente vai fazer vai levar em consideração só mesmo esse ponto. Então aqui eu tenho minha reta secante. Tá? Então cruzou no outro ponto. Mas agora veja o seguinte, o que acontece. Se eu pegar esse ponto aqui, o outro ponto, né, onde a minha reta secante cruzou o gráfico da minha função, se eu começar a aproximar esse ponto desse aqui, veja, se ele cada vez se aproxima mais, aqui eu tenho a reta secante, né, me aproximo cada vez mais, a minha reta secante. Bom, acho que está claro por essa ilustração aí, que quanto mais eu aproximo esse ponto aqui do meu ponto quando estou interessado, né, do ponto A, né, cada vez mais a reta secante ela vai tendendo a ser a reta tangente. Né? Então, como que eu posso descrever essa situação em termos matemáticos? Né? Vamos aqui, ó. Vamos dar nome às coisas aqui. Tá? Então, vamos considerar. Então, aqui é o meu ponto A, e aqui ele tem, então, esse ponto tem coordenadas A e F de A. Aqui, o outro ponto, aqui minha reta secante, e aqui o outro ponto onde ela cruzou a minha função. Esse ponto aqui está localizado em A, que era esse ponto aqui, mais H. Então, H é a distância entre esses dois pontos. Tá? Na minha variável independente. Né? Aqui eu tenho, então, isso aqui é H. Então, se aqui é A mais H esse ponto, as coordenadas desse ponto é A mais H, né? É a minha abscissa, e a minha ordenada é F de A mais H.
Esse aqui é minha função. Então aqui, se A é f de A, e aqui, se a minha variável x ele está valendo A mais H, então a minha ordenada é f de A mais H. Pois bem, agora, olha só, aqui, isso é f de A. Aqui em cima, f de A mais H. Então, esta distância aqui, essa distância é f de A mais H menos o f de A. Tá? Pois bem, como que eu escrevo a equação de uma reta passando por esse ponto aqui? A equação de uma reta é o f de A, de um ponto, mais o coeficiente angular dela, x menos A. Essa é uma reta arbitrária. Em particular, para esta reta, aqui, para esta reta secante, o que eu tenho? Esse m aqui, ora, quando eu colocar aqui esse meu x, quando o x, veja, essa aqui é uma equação de uma reta qualquer. Quando eu tomar, então, agora eu quero ela, uma reta qualquer passando por esse ponto, A, f de A. Agora, eu quero que essa reta aqui seja a minha reta secante. Tá? Então, eu vou tomar x como sendo quem? A mais H. E nesse caso, quando x for A mais H, o valor aqui, desse ponto, ao longo da minha reta, esse ponto é o A mais H, é f de A mais H. Então, aqui em x eu coloco A mais H, e no lugar do y, f de A mais H. E agora, então, eu resolvo isso para m, para esse m. Então, o que eu vou ter? A mais H menos A fica H. Então, é esse H que está aqui. O y é o f de A mais H. Passo esse f de A para o outro lado. F de A mais H menos o f de A. E aí eu divido, eu tenho aqui meu m. Então, esse aqui, esse m, é o coeficiente angular desta reta secante. E ele é dado, então, por essa expressão. Então, tá aí. É só pegar, colocar os valores correspondentes, eu sei quem ele é. Agora, qual é o coeficiente angular da reta tangente? Acabamos de ver na sequência, então, anterior, que quando eu tomo h indo para zero, que corresponde, então, a esse ponto se aproximar desse que eu tenho aqui, que eu estou interessado, que é o ponto A, quando isso acontece, quando h vai para zero, esta reta secante, ela cada vez mais se aproxima da minha reta tangente. Então, no limite, e a gente já sabe que é limite, no limite em que h tende a zero, eu obtenho a minha reta tangente. Então, esta expressão aqui, esta expressão, quando eu tomo ela para h indo para zero, vai me fornecer o coeficiente angular da reta tangente no ponto A. É isso que vai acontecer. E é isso que eu vou tomar como sendo a definição da derivada na minha função em um ponto. Então vamos lá. Mas olha, definição. Uma função f é diferenciável ou derivável num ponto A se esse limite aqui, que a gente estava considerando, se esse limite existir. Nesse caso, quando esse limite existe, ele é denotado por f' de A e denomina-se a derivada de f no ponto A. Dizemos que f é diferenciável se ela for diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Derivada de uma função e diferencial de uma função não são exatamente o mesmo conceito. Mas um leva ao outro e vice-versa. Se você tem derivada, você tem diferencial. Se você tem diferencial, você tem derivada. No fundo, aqui é a relação entre a versão leibniziana, né, da diferencial, com a versão newtoniana da derivada. Né? É a versão do cálculo de cada um. Se você tem um, você tem outro e vice-versa. Então, dizer que uma função é derivável ou dizer que ela é diferenciável, na prática é a mesma coisa. A gente trata isso na prática como sendo sinônimos. E, bom, a definição, essa definição aqui, ó, tá? É isso que a gente tem que lembrar. Essa aqui, quando isso aqui existe, tá? A gente denota então por f' de A e essa expressão. E
Isso aqui é equivalente a essa expressão aqui. Tá? Note que se eu trocar A mais H por X, então A mais H sendo X, significa que H é X menos A. Então aqui X menos A. E se H vai para zero e X é A mais H, isso significa que H indo para zero, significa que X está tendendo a A. Então essa expressão e essa são exatamente a mesma coisa. Provavelmente no curso de Física você viu o professor escrevendo uma coisa dessa forma, onde no lugar de X você tinha T, no lugar do F você tinha X. Né? E X e A eram os dois, no caso então, T1 e T2, T0 e T1, alguma coisa assim. Tá? Vamos ver como a gente usa essa expressão, como a gente pode usar isso para calcular uma derivada de uma função. Temos aqui um probleminha. Tá? Então a função f de x é x². Então pede-se para calcular a derivada dessa função no ponto 1, a derivada dela no ponto menos 3 e depois a derivada dela num ponto x qualquer. Bom, vamos lá. Vamos primeiro calcular a derivada dessa função no ponto 1. Como que eu faço? Use a definição. Então, ela diz para fazer o quê? É o cálculo desse limite, onde aqui vai f de um ponto mais h, o ponto, no caso, é o ponto 1, menos o valor da função no ponto, que é 1, dividido por h. Então, esta aqui é a definição particularizada para o caso em que o ponto é 1. Pois bem, agora vamos fazer o quê? Agora, vamos colocar onde está f, o valor da função. Então, f de 1 mais h, se f de x é x², f de 1 mais h é 1 mais h ao quadrado. Menos f de 1. Então, é 1 ao quadrado. Agora, o que eu faço? Desenvolvo aqui. Esse quadrado. Então, fica o quadrado do primeiro. 2 vezes primeiro pelo segundo. Quadrado do segundo. Menos o 1 do outro lado. 1 e 1 vai embora. Fica um h aqui em evidência, que cancela o h, sobra 2 mais h. E limite disso para h indo para zero é 2. Então, a derivada da função f de x igual a x² no ponto 1 é igual a 2. No ponto menos 3, fazemos a mesma coisa. No lugar do 1, vai menos 3. No lugar do 1 vai menos 3, no lugar do 1 vai menos 3. Agora, particularizo, né? Minha função, então, menos 3 mais h ao quadrado, menos a função menos 3 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 9, né, o quadrado desse, menos 2 vezes 1 pelo outro, então 6h, mais h2, menos o 9. 9 com 9 cancela, então, o resultado, aqui h, né, o h está aqui em cima, cancela com o de baixo, fica só um h, então menos 6 mais esse h, e o resultado, né, menos 6. Bom, um x qualquer. Isso é a mesma coisa, o raciocínio é sempre o mesmo. Vale por 1, vale por menos 3, vale por um x qualquer. Então, f' de x. Essa aqui é a definição para um caso arbitrário. Para a minha função f, qual é a minha função? É x². Então, f de x mais h ao quadrado, f de x mais h é igual a x mais h ao quadrado. Menos o f de x, que é x². Pega esse quadrado, abre tudo aqui. Então, x², 2hx mais h ao quadrado, menos x². X² vai embora, h aqui cancelam, fica só 1h aqui. E para h indo para zero, 2x. Vejam, quando x igual a 1, era 2. X igual a menos 3 dá menos 6. Então, isso engloba todos os casos. Né? Vamos a um outro problema. Aqui, novamente, a função f de x igual a x². Vamos aproveitar que a gente já calculou as derivadas dela. E nós queremos saber aqui, nesse problema, a equação da reta tangente ao gráfico de f nos pontos 1, f de 1 e x, x². Vamos apenas recordar, então, como que nós falamos sobre a reta tangente. Então, aqui eu tenho a equação da reta, uma reta qualquer, coeficiente angular m, coeficiente linear b, e eu quero que esta reta passe pelo ponto x0, y0. Tá? Então, se ela passa pelo ponto x0, y0,
coloco x e y igual a x0 e y0, eu tenho essa expressão, onde eu concluo que b é dado por isto. Coloco b de volta aqui, então y igual a y0 mais mx menos x0. Então esse m é o coeficiente angular aqui, dado por essa expressão. Aqui, então, essa expressão me determina as diferentes expressões das retas que passam pelo ponto x0 e y0. O que está diferenciando aqui cada uma dessas retas é m. Ora, o que é m? O coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas. É assim que a gente mede ele. E contando pelo lado positivo, né? Então, contando pelo lado positivo, então, a partir, digo, do primeiro quadrante, não? Então, contando dessa forma, então, aí eu tenho a expressão para a reta e, intuitivamente, dado um ponto, podem passar infinitas retas por ele. E o que diferencia uma reta da outra é a direção. A direção que ela toma, passando por esse mesmo ponto. E o coeficiente angular está dando justamente isso, a direção. Então, diferentes m's, diferentes retas. Diferentes m's são diferentes direções, né, e diferentes retas. Pois bem, no caso, então, que eu quero aqui, quando o y é uma função, esse ponto meu y está passando também por uma curva que é dada por pelo gráfico de y igual a f de x, né, a gente viu, então, que o coeficiente angular da reta tangente é eu tomar esse m quando x for para x0. E, pela definição que a gente viu da derivada, o coeficiente angular da reta tangente é isso aqui. Então, ele é o valor da derivada da função, daquele gráfico, né, da função que está descrevendo ali a minha curva, né, no ponto x0. Tá? Então, é isso aí. Então, para eu encontrar a reta tangente, eu preciso encontrar, então, o valor da derivada no ponto em que ela toca, né? Que a reta tangente toca o gráfico da função. E aí, depois, simplesmente colocar isso na expressão da minha reta. Então, vamos fazer isso para esses casos aqui. Então, está aqui a expressão. Então, eu calculo, tenho o ponto x0, coeficiente linear é o f de x0, e o coeficiente angular é o f' de x0. Para o ponto 1, f de 1, então, x0, a função é x², então o f de 1 é 1. O f' de x0, nós já calculamos, dá 2. O ponto x0 é 1, então isso dá 2x menos 1. Então, esta aqui é a equação da reta tangente ao gráfico de x² no ponto 1. No ponto x², quero pedir. Aí está um aviso, cuidado com a anotação. Veja, esse x aqui, que eu estou colocando aqui, esses x são pontos ao longo do gráfico da minha função x². Quando eu escrevo uma expressão como essa, esse y e esse x aqui, esse x em particular, é x, está me descrevendo pontos ao longo da minha reta. Então, para não fazer uma confusão grande com um x e outro x, e você não pode usar a mesma notação, porque senão vai fazer uma confusão, você tem que saber diferenciar isso. Aqui vamos trocar para... Aqui, isso a gente já calculou, né? Mas aqui nós vamos trocar por x por um x0. Então, o ponto vai ser x0 ao quadrado. Tá? E a gente já calculou também a derivada do f, se o f de x é x², f' de x é 2x. Tá? Então, cuidado aqui. Tá? Então, esse aqui, x0 ao quadrado, ponto ao longo do gráfico. E esse aqui, agora ele entra aqui, e esse x aqui, e esse y é ao longo da reta. Bom, então, é só, tá aqui, coloca o 2x vira 2x0, como tinha colocado, e esse aqui, então esta, né, é a equação da reta tangente, passando por um ponto x² qualquer da minha parábola. Vamos ilustrar isso. Aqui está, vamos lá. Então, a função y é igual a x², e esta é a equação que nós acabamos de encontrar. Tá? Para um ponto x0
e x0 ao quadrado, né, ao longo dessa parábola. Tá? Vamos escolher agora, por exemplo, o primeiro ponto. Um ponto x0, por exemplo, igual a menos 4. Então, x0 igual a menos 4, coloco aqui menos 4, vou ter uma expressão para o y, e na hora de eu traçar o gráfico dela, ó, em menos 4, esta reta em rosa aqui, tá? Esta é essa reta dada por esta expressão para x0 igual a menos 4. Se eu colocar x0 igual a menos 3, eu vou ter aqui uma outra expressão para y que vai me descrever uma outra reta, que é esta reta aqui. Esta reta que está pontilhada. Essa reta pontilhada aqui. Tá? Ela toca, então, essa reta pontilhada toca a minha parábola em x igual a menos 3. Para x0 aqui no caso, né? Para x0 igual a menos 2 é uma outra. É essa reta aqui. Tá? Em menos 2. Essa reta tracejada. Então, com x0 igual a menos 2, eu obtenho um valor para y em termos de x que me descreve essa reta. E para x0 igual a menos 1, é esta reta aqui. Tá? Essa reta com tracejada pontuada. Né? Essa mistura das duas aí. E agora, para o ponto 1, coloco x0 igual a 1. É esta. Para x0 igual a 2, é esta. x0 igual a 3, é esta. x0 igual a 4, é esta aí. Tá? Então, como você vê, agora eu posso encontrar então, com essa expressão para qualquer ponto da minha parábola, que eu estou descrito por x0, com abscissa x0 e ordenada x0 ao quadrado, eu tenho aí a expressão, né, para minha reta tangente. Mais um problema. Mostre que a função f de x igual valor absoluto de x, módulo de x, não é diferenciável em x igual a 0. Tá? Bom, como que a gente faz? Tentamos calcular isso. Mostrar que não é diferenciável é mostrar que nós não vamos ter sucesso. Tá? Então, como nós vamos fazer? Vamos lá. Se x é positivo, o módulo, o valor absoluto de x é o próprio x. Tá? E x, cálculo simples disso, a gente vê que o f' de x é igual a 1. Se x for negativo, o módulo de x é menos x. E o f' de x é menos 1. Então, para x positivo, a derivada da função módulo de x, para qualquer ponto x, é igual a 1. Para x negativo, o valor dela, para qualquer ponto x, é menos 1. Para x igual a 0, bom, para x igual a 0, o que eu tenho que fazer? Vou aqui, calculo, uso minha definição. Mas vejam, o que acontece? Bom, aqui eu coloquei então os valores, f, né, minha função f é um módulo, então é módulo de h menos 0, né, função módulo de 0 é 0, então módulo de h sobre h, e aqui, se o h é positivo, o módulo de h é 1. Se o h é negativo, o módulo de h é menos h, h com h cancela, fica menos 1. Então, vejam, o limite, na aula sobre limite, o que a gente falou? Nós vimos que para um limite existir num ponto, tem que existir o limite pela direita e tem que existir o limite pela esquerda. Então, quando ele existe, os dois são iguais. Aqui o limite pela direita dá 1. O limite quando x tende a 0 pela esquerda dá menos 1. Então, o limite no zero não existe. Então, não existe o f' de 0. Aqui nós temos um gráfico. É bom um gráfico nessa hora para ver o que está acontecendo. Então, aqui, este é o gráfico da função módulo de x. E aqui o gráfico da derivada dela. Como vimos, para todo x positivo, a derivada é 1. Para todo x negativo, a derivada é menos 1. E essa bolinha aqui está me indicando que no ponto 0 não existe o valor da função derivada do módulo de x. Veja, esses dois gráficos aí são muito fáceis de entender. Porque, olha, para esse lado positivo, tá? Aqui é uma reta. Qual é a reta tangente ao gráfico de uma reta num dado ponto? É a mesma reta. É uma reta igual, a mesma reta. Tá? Não a mesma, mas uma outra reta igual a ela. Né? Então, e esta reta aí, do y igual a x,
é uma reta que tem um ângulo com o eixo x de 45 graus. A tangente de 45 graus é 1. Então, aqui é 1. Aqui, tá? Nesse lado aqui, para essa outra, para x negativo, tá? A função aqui em questão é y igual a menos x, porque o módulo de x negativo é menos x. Qual é o ângulo que esta reta faz com o eixo x? Não é esse, é contando a partir aqui do primeiro quadrante. Então, é este ângulo todo aqui, tá? Então, e até aqui 90, mais 45 aqui, 135. A tangente de 135 graus, ela é menos 1. Então, por isso aqui, o menos 1. E o que acontece no zero? Vejam, como que eu vou definir aqui uma reta tangente nesse ponto? Aqui eu tenho um bico. Veja, aqui eu venho numa situação, outra aqui, e aqui um bico. Nesse ponto aqui, nesse bico, eu posso ter qualquer... Não tem como definir uma reta tangente nesse ponto. Qualquer reta ali pode... Pensa que você está equilibrando alguma coisa numa cunha. Como você acha o ponto de equilíbrio ali, né? É a mesma ideia. Você pode ter passando ali várias... Desde que você consiga parar, ali você vai tocar num ponto. Né? Por quê? Porque você tem um bico. Né? Então, não ter derivada, tá, significa isso. Quando você não tem uma derivada num ponto, quer dizer, esse é um caso. Tem outros casos que a gente vai ver, outros exemplos que você não tem uma derivada e não é uma situação como essa. A gente já vai ver. Né? Mas num caso como esse, o problema de você não ter a derivada nesse ponto é que você tem um bico. Então, como costumamos dizer, quando você tem derivada, a curva sua é suave. Você passa, como se você pudesse passar a mão nela e não tem nenhuma imperfeição, ela é suave. Mas quando chega num ponto como esse, no x igual a zero, que você tem um bico, opa, ela deixa de ser suave. Tá? Então isso é um reflexo do fato que ela não tem a derivada no ponto. Como vamos ver, tem outros motivos para não ter derivada, mas esse aí é um deles. Esse problema, que acabamos de ver, serve como uma motivação para definirmos o que é uma derivada à direita e uma derivada à esquerda. Da mesma forma que nós definimos um limite pela direita e um limite pela esquerda. Então, o que é a derivada à direita em um ponto? Eu vou denotar por f' de A mais. É o limite quando x tende a A pela direita do mesmo quociente que a gente usa na definição da derivada. E a derivada à esquerda é a mesma forma, só que agora eu vou tomar o limite pela esquerda. Então, quando eu tomar o limite pela direita, é derivada à direita. Quando eu tomar o limite pela esquerda, é derivada à esquerda. A derivada no ponto vai existir quando a derivada à direita for igual à derivada à esquerda. E, antes de continuar com mais exemplos, vamos aqui falar um pouquinho sobre notação. Essa notação f' de A, provavelmente você deve ter encontrado no seu livro de física, escrito de uma outra forma, ou pelo menos deve ter comentado isso. Né? É muito comum escrever isso como df de x sobre dx, no ponto x igual a A. Essa é uma notação habitual, essa é uma notação, digamos, leibniziana. Né? Uma outra forma de escrever isso também pode ser df de x dx em A, né? Uma notação equivalente. E esse f' de x, né? Muitas vezes nós escrevemos, então, num ponto qualquer x, não no ponto A, simplesmente então como df de x dx, ou esquecendo o x aqui, né, o x do argumento da função, só como df dx, porque num caso como esse é óbvio, né? Se eu estou derivando em relação a x, o f tem que ser uma função de x. E outra notação é esta aqui, d do f de x em x, só que agora um d grande em x, que é esta aqui. Cada anotação tem a sua conveniência. Às vezes é mais conveniente você usar uma, às vezes é conveniente usar outra. Isso depende muito. Tá? Eu mesmo aqui posso, em algum momento, em algum vídeo, trocar de notação, se eu achar que ela é mais conveniente. E cada autor usar um. Então, você tem que estar acostumado com todas, porque dependendo do que você estiver usando, do livro que estiver usando, do professor que você tiver, vai ser uma anotação diferente. Algumas, como eu falei, podem ser mais úteis do que outras, dependendo das situação.
Podem ser mais adequadas ou não, dependendo da notação. Mas vamos voltar aos nossos problemas. Esse aí mostra que a função f de x, x² para x menor ou igual a zero, e x para x positivo, não é derivável em x igual a zero. Vamos lá então, é a receita mesmo que as outras. Então, nós vamos ter que analisar, tá, esse quociente aqui. Então, se h é negativo, tá, então o f de 0 mais h é 0 mais h ao quadrado. Então, h ao quadrado menos 0, que é h. E se o h for positivo, então é o próprio, aqui f de x é x, então fica h menos 0 sobre h, isso dá 1 sempre. Então, aqui, quando h tende a 0 pela esquerda, é a expressão aqui de cima, então isso vai dar, ó, h indo para 0 vai dar 0. Quando h tende a 0 pela direita, aqui h pela direita, então a expressão é 1. Então, o limite pela esquerda é 0, o limite pela direita é 1, a derivada à esquerda é 0, a derivada à direita é 1, então não existe f de 0. Aqui eu tenho também o gráfico dessas funções. Então, esta é f de x, aqui ela valendo x, aqui o módulo de x². Então, bom, essa a gente já viu pelo gráfico do módulo, que essa é a derivada, e essa aqui a gente também já viu, que é uma reta. Então, aqui essa bolinha indicando que não tem a derivada no ponto. Novamente, o problema aqui, como vocês veem, é um bico. Não tão acentuado como no caso da função módulo de x, mas ainda assim um bico e ainda assim não tem a derivada no ponto. Nosso próximo problema. Mostre que a função f de x igual a raiz do valor absoluto de x não é derivável em x igual a 0. Bom, isso vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada que não nos permita calcular isso. Vamos então começar começando usando a definição. Então, a definição da derivada, tá? Então aqui é o valor da função em x mais h. Então, se a função é a raiz do módulo de x, então a raiz do módulo de x mais h, menos o valor da função em x, dividido por h. Bom, como que eu calculo esse limite? Por causa dessa raiz aí, nós temos uma certa dificuldade. Temos em cima 0, né, e 0 embaixo, e com uma raiz. E para sair dessa dificuldade com a raiz aí, que não dá simplesmente fazer alguns cancelamentos de forma imediata, a gente já viu e vimos vários exemplos disso quando calculamos exemplos de limites, que o jeito de sair disso aí é multiplicar numerador e denominador por um outro termo com uma raiz. No fundo, é usar a identidade a mais b, a menos b, é a ao quadrado menos b ao quadrado. O quadrado, a gente tira a raiz. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por esta raiz, mais essa outra raiz aqui. Tá? Então, no denominador, estou multiplicando então, em cima e embaixo por isso, então aqui está no denominador a raiz do valor absoluto de x mais h, mais, está aqui o módulo, a raiz do módulo de x, e multipliquei também no numerador. E aí eu já usei a identidade a mais ba menos b igual a a2 menos b2. Então fica isto aqui ao quadrado, que é o módulo de x mais h, menos isto aqui ao quadrado, o módulo de x. Então já economizei uma linha aí. Mas mesmo assim, eu não posso cortar aqui o módulo de x com esse módulo de x aqui. Tá? Ainda tenho que dar um jeito para tirar isso aí, esse módulo. Vou multiplicar novamente em cima e embaixo agora por módulo de x mais h mais o módulo de x. Porque o módulo de x ao quadrado é x ao quadrado. Não importa se x é positivo ou negativo. E com o x² a gente já viu como resolver o problema. Já sabemos como resolver isso. A gente sabe que aí dá para calcular facilmente. Então, vamos fazer isso de novo. Aqui, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo. Ó, no denominador eu multiplico por módulo de x mais h mais o módulo de x. E no numerador também. Então vai ficar isto ao quadrado menos isso ao quadrado. Bom, agora é só pegar esse quadrado aqui, tá? E abrir ele. Tá?
Vamos pegar aqui, vamos para a próxima folha. Aqui. Então, ali em cima ficou o x² mais 2xh mais h ao quadrado, menos o x², eu já cancelei o x², sobra só isso aqui. E agora, nessa expressão aí, nós já podemos tomar o limite para h indo para zero. Então, h indo para zero aqui em cima, veja, eu posso cortar o h aqui e esse h ao quadrado, deixando só um h aqui em cima. E esse h, quando h for para zero, vai dar zero e vai ficar 2xh aqui em cima. Tá? Por quê? Ó, notem, esse h aqui, cancela esse h, e do h ao quadrado sobra só h. Para h indo para zero, aí o termo vai para zero. Então sobra no numerador só o 2xh. E aqui no denominador, o que vai acontecer? Esse com esse, ó, aqui vai ficar a raiz do módulo de x, com essa raiz de módulo de x, 2 vezes a raiz do módulo de x. Aqui fica módulo de x mais módulo de x, 2 vezes módulo de x. E que eu posso isso aqui resumir da seguinte forma. Então o cálculo da derivada é metade, porque 2 com 2 cancela, fica só um 2 aqui embaixo. Essa raiz aqui, e veja, x sobre módulo de x. Quanto vale isso, x sobre módulo de x? Se x é positivo, x sobre módulo de x é 1. Se o x é negativo, x sobre módulo de x é menos 1. Então, o resultado de x sobre módulo de x é 1 se x é positivo, menos 1 se x é negativo. Isso define o que a gente chama da função sinal, né? Então, que eu estou anotando então por SGN de x. Isso aqui vem o SGN do latim signum, né? Signum, sinal, né? Enfim, sinal. Tá? Então, eu estou descrevendo isso nessa forma, da função então sinal. E, como a gente vê aqui, no caso particular do f' de 0, né? Então, se eu tomar aqui então x igual a 0 nessa expressão, eu vou ter aqui, ó, toma x igual a 0. Então, 0 aqui então vai ficar só o h ao quadrado, né? Aqui, x igual a 0, aqui vai dar 0, então vai ficar a raiz do módulo de h, que é o que está aqui. Aqui vai ficar também só o módulo do h, que está aqui. Simplificando essas expressões aqui, dá a raiz do módulo de h sobre h. E isso dá, se o h é positivo, vai dar essa expressão. E se h é negativo, dá isso. O limite para indo para zero dessas duas expressões. Vejam, nessas duas aqui, uma vai dar mais infinito e a outra dá menos infinito. Tá? Portanto, não existe a derivada no ponto. Mas agora não é mais o caso do bico, né? Vamos ver, o jeito fácil de ver o que está acontecendo aqui, novamente através de um gráfico. Vamos botar tudo isso num gráfico. Então, esta aqui, f de x, é o gráfico. Então, aqui, ó, esse é o gráfico da função raiz do módulo de x. Então, a raiz de x, quando x é positivo, é isso. E para x negativo, veja, módulo de menos x é igual ao módulo de x. Ou seja, f de menos x é igual a f de x. Ou seja, a função é par. Portanto, o gráfico tem que ser simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Então, esse é o gráfico. Tá? E esse aqui é o gráfico desta função. Tá? Então, para f' de x, para x positivo, o sinal é 1. Então, a função é metade de 1 sobre raiz de x. O gráfico é isso. Quando o x é negativo, f' de x é menos meio do raiz de módulo de x. Que é isso aqui. Essa função é ímpar. Tá? F de x é uma coisa e f de menos x é menos o f de x, menos essa coisa. Tá? Então, a função é ímpar. Se é ímpar, o que eu tenho que fazer? Pego a parte para dela aqui, faço a reflexão ao longo do eixo das ordenadas, que eu obtendo isso, e depois uma nova reflexão agora em relação ao eixo das abscissas. Então é isso. Então esse é o gráfico dela, ela sendo ímpar. E o que está acontecendo aqui em x igual a 0? Tá? Vamos olhar aqui, nessa expressão aqui, as retas tangentes. Olha, aqui eu tenho, para x negativo, então aqui eu tenho uma reta tangente em um ponto, e quando eu me aproximo do zero, ó, esse aqui é uma outra reta tangente a um ponto que está mais próximo do zero do que o ponto desta reta tangente aqui. Ou seja, enquanto eu vou me aproximando do zero, veja, essa reta tangente está tendendo a ser uma reta, está tendendo a ser justamente essa reta vertical aqui. Né?
está tendendo justamente a ser o eixo das ordenadas, está tendendo ao eixo das ordenadas. Tá? E, por outro lado, quando x positivo, ó, este aqui é a reta tangente a um ponto, e esta reta, que é a pontuada, ela é a reta tangente a um ponto que está mais próximo do zero do que esta outra aqui. Então, também, a partir do momento que eu estou chegando cada vez mais próximo do zero, a reta tangente está se aproximando do meu eixo das ordenadas. Tá? Então, se aproximando de uma reta vertical. Pois bem, o coeficiente angular, o que é? Lembra, a derivada é o coeficiente angular da reta, que por sua vez é a tangente de um ângulo, que a reta faz com o eixo do x. Vamos olhar pelo lado positivo. O que está acontecendo? Aqui, esse ângulo está tendendo para a reta tangente. Quando a reta tangente para x tende a zero, o ângulo está tendendo a π sobre 2. Quando eu estou do lado negativo, a reta aqui, ó, a reta tangente, quando x se aproxima de zero, ele também está tendendo a π sobre 2. Mas, olhe o gráfico da função tangente. Quando você tende a π sobre 2 pelos valores menores do que π sobre 2, que nesse caso aqui é desse lado aqui, são valores de x positivos, quando você está tendendo então a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2, a tangente vai para mais infinito. Mas, quando você está tendendo a π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2, o gráfico da tangente vai para menos infinito. Olha, depois olhem suas anotações ou mesmo no vídeo sobre gráficos. Tá? No vídeo sobre gráficos tá lá o gráfico da função tangente. Então, é isso que está acontecendo. Nos dois casos, a reta tangente, o coeficiente angular está indo para π sobre 2, mas em um caso, por valores menores que π sobre 2, e portanto a tangente está indo para mais infinito, e no outro, para π sobre 2, pela esquerda, né, para valores maiores, esquerda, eu digo esquerda aqui do gráfico, né? Tá? Então, ela está vindo para π sobre 2 por valores maiores do que ele, então a tangente está indo para menos infinito. E é isso que está acontecendo, veja, mais infinito, menos infinito. Pois bem, já vimos exemplos então de funções, mesmo funções contínuas, que não têm derivada em um ponto. Você pode estar se perguntando, e será que eu posso ter funções ainda contínuas que não têm derivada em mais de um ponto? Sim, claro. E não é difícil montar isso. Basta com esses exemplos que a gente viu, podemos pensar. Por exemplo, numa função que para x menor que 1 ela é dada pelo módulo de x e para x maior que 1 por módulo de x menos 2. Ora, a função módulo de x não tem derivada em x igual a zero. A função módulo de x menos 2 também ela não vai ter derivada em x igual a 2. E no ponto que as duas se encontram, no 1, ela é contínua, porque módulo de x e módulo de 2 menos x, para x igual a 1, os dois valem 1, então a função também é contínua. Mas também não vai ter derivada nesse ponto, porque num caso, basta você fazer o gráfico, o desenho dele aí, você vai ver que enquanto se aproxima do ponto x igual a 1, tem um comportamento e outro, então também você vai ter um bico ali, né? Então também não vai ter derivada nesse ponto. Enfim, você pode pensar em várias formas diferentes, funções diferentes, que sem derivada, ainda contínuas ainda, mas sem derivada num ponto. Claro, se a função não é contínua, não vai ter como eu definir a derivada. Os limites, obviamente, vão ser diferentes, né? Então, você pode estar pensando agora, depois disso, na seguinte questão. Será que eu posso ter uma função que é contínua, mas não tem derivada em nenhum dos seus pontos? Será que isso é possível? Vamos ver. Em 1872, Weierstrass chocou a comunidade matemática numa reunião da Academia Prussiana de Ciências em Berlim, mostrando esse seguinte resultado aí.
tá? Essa função, que ficou conhecida como função de Weierstrass, definida desta forma aqui, e com A e B, né? A e B tais que A está entre 0 e 1, B é maior que 1, e os dois são tais que A e B são maiores ou iguais a 1, essa função é contínua e não é diferenciável em todos os pontos de R. Nenhum ponto dessa função tem derivada, né? Bom, você ainda não tem como entender direito o que está aqui, principalmente por causa disso aqui, desse símbolo aqui. Você sabe o que é uma somatória, você sabe o que é o cosseno, sabe o que é A, B, X, tá? Mas a soma até infinito, bom, você pode ter uma ideia do que é isso, claro, mas para entender o significado disso e ver que isso define, né, de fato uma função w de x, tá? Você ainda não tem condições de entender isso, de apreciar isso, tá? Entender quando que isso aqui, a gente fala, quando essa série, tá? Essa série aqui converge, isso é um assunto do cálculo 3. Tá? Você vai ver isso no cálculo 3. Tá? Em alguns outros lugares, pode ser um outro cálculo em algum outro lugar, mas aqui na Unicamp é no cálculo 3. Tá? Então, aí você vai poder entender o que é esse w de x aqui. Tá? Por enquanto, esquece. Eu só estou aqui comentando que existe esse w de x. Mas é por causa desse w de x, dessa função de Weierstrass, que o Hermite fez aquele comentário que está no começo desse vídeo. Quando ele fala da praga de funções que não têm derivadas, ele se referia a esta aí, de funções que não têm derivada em nenhum ponto. Tá? Imagina então como que é. Se uma função ter derivada dá uma ideia de suavidade, né? E quando ela não tem derivada, pelo menos em alguns casos que a gente viu da função contínua, né? Ela tinha bico, por isso que você não tinha a derivada no ponto. Imagina como é esse negócio aí, né? Para você ter uma ideia como que é isso, né? Mas nós não podemos ainda apreciar isso, tá? Para você entender, ver pelo menos um gráfico ainda dele. Mas tá? Weierstrass foi o primeiro a publicar o trabalho. Foi o primeiro a publicar essa função. Mas não foi o primeiro a obter o resultado, a chegar a uma função, a obter uma função que era contínua, mas não tinha derivada em nenhum ponto. O primeiro cara a obter isso foi Bolzano, que apesar do nome sugerir Bolzano, né, ele na verdade ele era um matemático tcheco, né, e ele descobriu, construiu uma função que era contínua e não tinha derivada em nenhum ponto em 1830, só que não publicou. Mas em 1920, um outro matemático tcheco, ele vasculhando os arquivos da Biblioteca Nacional de Viena, encontrou um manuscrito do Bolzano onde tinha esse resultado. E aí ele publicou, então, o resultado do Bolzano. Eu não me lembro o nome desse matemático, mas também, mesmo que eu lembrasse, o nome deve ser tão difícil de falar, aqueles nomes, né? Que não tem nenhuma vogal, né? Então, deixa pra lá. Pois bem. Então, na verdade, então, o primeiro que chegou, não o primeiro que publicou, mas o primeiro que obteve, né, uma função contínua, mas não diferenciável, foi Bolzano. Tá? Então, essa função, tá, o resultado que a gente está colocando aqui na forma de uma proposição, quer dizer, obviamente em cima eu não tenho nem condições de provar alguma coisa parecida com uma função de Weierstrass sobre a continuidade e diferenciabilidade dela. Com a função de Bolzano eu vou fazer uns comentários, né? A função de Bolzano, que eu vou mostrar para vocês qual é, ela é contínua e não é diferenciável em nenhum dos pontos, não é diferenciável em nenhum ponto desse intervalo AB que eu estou considerando. Tá? Então, vamos ver como podemos, a definição da função de Bolzano e você vai ver que, de fato, tá, ela não tem derivada mesmo. Pelo menos do ponto de vista gráfico, ele vai sugerir, né, o gráfico, que ela não tem derivada em nenhum ponto. Vamos ver como fazer isso. Para definir a função de Bolzano, eu preciso de uma receitinha. Tá? A minha receita são basicamente 2 passos. Né? O primeiro passo é o seguinte. É como pegar um intervalo, dado um certo intervalo, tá? Aí estou escrevendo como AB, como pegar esse intervalo AB e dividi-lo em 4 intervalos. Claro que tem várias formas diferentes de você fazer isso, tá? Mas a forma que define a função de Bolzano é essa que eu vou descrever aqui. Então pega um intervalo, divide ele em 4. Os intervalos x0, x1, x1, x2, x2, x3, x3, x4.
onde os pontos x0, x1, x2, x3 e x4 são definidos dessa forma. x0 e x4 são os extremos do meu intervalo AB. Tá? Então, x0 é o primeiro, um dos extremos, o A, e o x4 é o outro extremo, o B. Tá? E os pontos intermediários, né? Então, ó, um intervalo aqui, depois 2, 3, 4. Tá? Então, o outro ponto, nós vamos escolhê-lo da forma que ele vai ser A mais 3/8 de B menos A. B menos A, portanto, é o tamanhozinho aí do meu intervalo. Tá? E do comprimento do meu intervalo. Então, B menos A. Então, A mais 3/8 de B menos A. O x2 é o ponto médio. Tá? Metade de A mais B. O x3 é o ponto médio mais 3/8 de novo. Tá? No intervalo. Então, na hora que você faz essa conta aqui, uma conta simples, você vai ver que é A mais 7/8 de B menos A. E, finalmente, como eu falei, o x4 é isso. Então, dado o intervalo, essa vai ser minha receita para dividi-lo em 4 partes. Tá? Agora, eu preciso ainda, vou pegar em cada um desses pontos, atribuir um valor, né, uma função, a partir de valores que uma dada função tem no ponto A e no ponto B. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, se você dá, então, em A, você fala que em A você tem uma função de A que vale alfa, e em B você tem uma função que vale beta. Então, o meu ponto, tem o ponto A alfa, se você pensar num gráfico. Então, eu tenho o ponto, numa ponta, eu tenho o ponto A alfa e na outra B beta. Então, nos meus pontos x0, x1, x2, x3 e x4, eu vou definir f da seguinte forma. f de x0 é o alfa, da mesma forma o f de x4 vai ser o beta, nos dois extremos, e nos pontos intermediários, em f de x1 vai ser alfa mais 5/8 de beta menos alfa. Note que aqui eu não posso falar que é um tamanho do comprimento de um intervalo, porque o alfa, por exemplo, pode ser maior do que o beta. Né? Quer dizer, ainda seria, mas essa quantidade não seria positiva nesse caso. Né? Seria, claro, a diferença dos dois é um comprimento, mas ele pode ser positivo ou negativo. Enquanto no caso anterior, o intervalo AB, você está supondo sempre que B é maior que A. Aqui eu tenho alfa e beta, não precisa necessariamente o beta ser maior que o alfa. Tá? Pode ser ao contrário, aqui não tem nenhuma restrição quanto a isso. Enfim, então aqui em x1 é isso. No x2 também é como no caso anterior, como o x2 era o ponto médio, né, entre A e B, aqui o f de x2 vai ser o ponto médio entre alfa e beta. E depois, novamente, eu tenho o ponto médio mais a mesma quantidade, 5/8, dá esse resultado, e o x4 é esse aí. E agora o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar, vou juntar isso aqui através de uma reta. Então, a primeira que eu vou querer fazer é construir uma sequência de funções. Então, vamos supor aqui, só para simplificar as contas, que o A é 0 e o B é 1. E da mesma forma o alfa é 0 e o beta é 1. Por quê? Não vou botar muito número complicado aqui para fazer conta, não. Vamos botar os números mais simples possíveis aqui, 0 e 1. Mais simples que isso não dá. Tá? Então, vamos colocar esses aí. E o B1, tá? Eu vou definir como uma função afim à reta, né? Que passa por A alfa e B beta. A reta que passa por esses dois pontos é esta aqui. Tá? E agora, para o nosso caso, em que A e alfa valem 0 e B e beta valem 1, coloquem esses valores aqui, você vai encontrar que B, desculpe, aqui devia ser B1, falha minha, tá? Aqui vale X. Então B1, aqui já está certo, né? Então aqui, pensa aqui que aqui é 1, tá? Então aqui, esse é o gráfico da minha função B1. Pois bem, como que eu vou definir agora B2? Vou dividir esse meu intervalo inicial 0, 1, vou dividi-lo em 4, seguindo a receita do passo 1. Tá? Então, volta atrás, olha lá quanto que vale a receita que a gente fez. Com aquela receita e colocando lá o valor de A igual a 0 e B igual a 1, eu obtenho isso aqui, x0 e x4, óbvio, né? E o x1, x2, x3 valem isso aqui. É só olhar, voltar atrás, olha as fórmulas e aí está o resultado usando esses valores para A e para B. E para F, né, nos F de x0, x1, x2, x3, x4, sigo o passo 2, coloco os valores de alfa e beta que estavam lá, o resultado é esse aqui. E agora o que eu faço? Vou conectar esses pontos aí, tá? Então quais pontos? Ponto 0, 0.
o ponto 3 oitavos, 5 oitavos, o ponto meio, meio, ponto 7 oitavos, 9 oitavos, e o ponto 1, 1, através de funções afins. Né? Vou por retas. Aquela brincadeira de criança, conecte por retas. Né? Conecte os pontos por retas. Tá? Então, nesse caso, usando a expressão então, para a equação, para a função afim, tá? Entre esses pontos, o que a gente vai obter é, no primeiro intervalo ela vai valer 5x, depois vale 1 menos x, depois nesse outro intervalo vale essa expressão, e aqui nesse outro intervalo vale isto aqui. Tá? Colocando isso num gráfico, a função B2, eu tenho isso aqui. Essa é a minha função. Tá? Próximo passo, eu vou definir a função B3. Tá? Como que eu vou definir a função B3? Eu não tinha 4 intervalos, então aqui um intervalo, outro intervalo e outro. Agora eu vou dividir meus 4 intervalos que eu tinha. O 0, 3 oitavos, 3 oitavos, meio, meio, 7 oitavos, 7 oitavos, 1. Eu vou dividir cada um desses intervalos em outros 4, seguindo a receita do primeiro passo. E depois, feito isso, em cada um dos extremos disso, de cada novos subintervalos, né, vamos falar assim, agora eu estou pegando esses intervalos e dividindo ele em subintervalos. Então, se eu tenho aqui 4, cada um em 4, então eu vou ter 16 subintervalos agora. Em cada um, então, desses pontos, eu vou atribuir valor dos extremos, né, valor segundo o passo 2. E eu vou definir, então, B3 como a função afim que ligue os pontos, né, pela reta que ligue todos esses pontos. Tá? E, de forma análoga, depois eu vou definir B4, B5, B6 e assim por diante. A função de Bolzano, Bx, é definida como esse limite aqui. Limite do bk de x quando k tende a infinito. Tá? E esse limite aqui, bom, esse limite a gente já sabe como fazer. A gente já sabe o limite para a variável real, mas não importa que seja natural. Aí é um caso, a definição é a mesma. Basta você trocar onde estava R, você corta, rabisca lá, apaga e coloca N. É a mesma coisa. Tá? Bom, vamos ver no caso específico da função B3 o que a gente obtém. Eu vou colocar aqui os resultados, caso você tenha curiosidade de usar as fórmulas lá para treinar o uso daquilo lá, para ver se você entendeu direito. Tá? Então, o intervalo 0, 3 oitavos, seguindo a receita então, do passo 1, eu vou dividi-lo nesses 4 subintervalos aqui. Esse aqui é o resultado que a gente obtém. E o valor das funções em cada um desses pontos, né? Tá? Então, aqui, seguindo aquela receita, o valor é esse aqui. E a reta que une esses pontos é esta aqui. Essa aqui para cada um desses intervalos. Tá? Cada um desses é essa expressão da reta. Por o intervalo seguinte, 3 oitavos meio, esta aqui é a decomposição dele nos 4 subintervalos, com estes os valores da função, tá? E aqui a expressão para ligue os pontos, né, por retas. Então, essas aqui são as retas ligando os pontos. Para o próximo intervalo, esse aqui, esta é a decomposição, a soma deles em subintervalos, né? É aqui o valor das funções e aqui as retas ligando cada um desses pontos. E finalmente, para o intervalo 7 oitavos 1, a expressão que eu tenho é esta aí. 7 oitavos 1, tá? É isso. Aqui os valores da função e aqui a expressão, tá? Para cada uma das minhas retas ligando esses pontos. Vou colocar tudo isso num gráfico. O resultado é esse aí. Tá? Talvez o jeito melhor de a gente ver isso aí agora é colocar os 3 gráficos que a gente obteve num só. Tá? Que eu vou fazer agora. Aqui. Agora eu coloquei em cores diferentes, né, para poder ver melhor o que é. Então, o em azul é o primeiro, é a função B1. Em verde, a função B2. E em rosa, a função B3. Vejam o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um intervalo. Tá? Eu dividi esse primeiro intervalo em 4. Então, eu tenho comportamento aqui em verde. 1, 2, 3, 4. Agora, cada um deles eu dividi de novo em 4. Então, ó, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Do próximo, 1, 2, 3, 4. Desta aqui, 1, 2, 3, 4. E finalmente a última, 1, 2, 3, 4. Então, essa é a B3. Bom, o que vai acontecer depois? Eu vou fazer a mesma coisa com cada um desses intervalos. Então, eu tinha
1, dividir depois em 4, depois em 16. Se eu sigo a receita, eu vou dividir em 64. E se eu seguir de novo, 1 dividido por 64 vezes 4, e assim por diante. 256, se eu não errei a conta agora. Então, e o processo continua. Tá? Vejam, aqui nesse ponto, vamos ver da B3. A B3, ela não tem derivada aqui, aqui. Não, aqui ela vai ter para continuidade, mas ela não vai ter em vários desses pontos com um bico aqui. Tá? O que acontece a partir do momento que eu vou aumentando, passando para B4, B5, B6, os pontos onde a função não tem derivada vão aumentando. Tá? E assim, no limite que n tende a infinito, quanto mais eu aumento n, mais pontos onde a função não tem derivada. Eu tenho mais pontos onde a função não tem derivada. Aumento, né? BK, né? N, desculpe, o BK. Então, cada vez que eu vou aumentando K, então, B10, B11, B12, B13, cada vez o número de pontos onde a função não tem derivada aumenta. Então, o que acontece para o K indo para infinito, para a função de Bolzano? Bom, isso agora é só um argumento, quer dizer, é como intuitivo, um pouco pelo menos eu acho, que a função não vai ter derivada em um monte de pontos. O que a gente precisa provar aí é que, na verdade, ela não tem em nenhum. E essa é a parte complicada, que isso nós não temos condições de fazer ainda. Tá? Então, mais para frente no curso, você vai aprender isso, como provar isso, porque isso envolve o limite, né? Considerar esse limite do K indo para infinito. E aí envolve a ideia de convergência. Então isso é uma coisa um pouco mais complicada. Falei, é assunto que começa no cálculo 3 e se vê depois, se estuda em várias outras ocasiões. Pois bem, então nós temos que provar que, para K indo para infinito, que a função é contínua, nesse intervalo, no caso aí 0, 1, e que ela não tem derivada nesses pontos. Pois bem, isso se prova. Tá? Se prova, então, que a função obtida dessa forma é contínua em todos os pontos e não tem derivada em nenhum deles. Então, esta é a função de Bolzano e é mais uma daquelas pragas de funções que não tem derivadas em nenhum ponto. Por outro lado, se a função é diferenciável, aí a história é outra. Para começar, veja o teorema. Se f for diferenciável no ponto A, então f é contínua no ponto A. Continuidade em um ponto não implica na diferenciabilidade no ponto, mas a diferenciabilidade do ponto implica na continuidade nesse ponto. Então, esse é um teorema que não é difícil de ver, não. O resultado é fácil de mostrar. Veja, o que eu preciso calcular? Preciso calcular isso aqui. Tá? É isso que eu preciso calcular. Tá? Porque o limite de h indo para 0 de f de a mais h, se esse limite de f de a mais h para h indo para 0 for igual ao f de a função é contínua. Tá? Então eu preciso calcular isso. Agora, como eu calculo isso? Uma forma eu posso fazer, multiplicar em cima e embaixo por h, como estou fazendo aqui. E agora, para calcular esse limite, lembre-se que o limite de um produto é o produto dos limites quando eles existem. Pois bem, então vamos supor que eles existam. Então, se eles existem, eu posso escrever isso. Mas, ora, isso aqui é, por hipótese, quer dizer, por definição, desculpe, essa aqui é a derivada da função no ponto A. E nós estamos supondo que f é diferenciável no ponto A. Então, isso aqui é o f' de A. Porque eu estou supondo se f for diferenciável, estou falando se, então, existe. Então, essa é a minha hipótese. Minha hipótese é que isso aqui existe. Se isso aqui existe, isso é o meu f' de A. Né? Tá? E o outro aqui, esse limite também existe. De h indo para 0 de h é 0. 0 vezes um número finito. Né? Quanto que dá? 0. Então, isso aqui é 0. Ora, isso aqui implica que f de a, então, é o limite de h indo para 0 de a mais h. E isso, em algum exercício da lista de limites lá, tá, pede-se para mostrar que isso é equivalente a isso, que é muito fácil de ver. E isso aqui é a definição de continuidade. Limite de f de x quando x tende a a igual a f de a, significa que a função é contínua no ponto A. É isso. Problema. F de x é x quadrado, x menor ou igual a 1, e 1 se x for maior do que 1. Perguntas. F é contínua em 1? F é diferenciável em 1? Bom,
Para vermos isso, no caso da f, então calculo o limite da função f para x indo para 1 pela direita e pela esquerda, vejo se são iguais, se forem iguais ao valor da função, ela é contínua. Quanto a ser diferenciável, também calculo a derivada pela esquerda, calculo a derivada pela direita, se forem iguais, beleza, esse é o valor da derivada da função. Então, vamos lá. Então, no primeiro caso, então, f de x para x indo para 1 pela esquerda vale x², então para x indo para 1 é 1. Pela direita, a função f de x vale 1, então para x indo para 1, ela também dá 1, então o valor do limite é 1, e que também é igual, vejam aqui, ó, x igual a 1, também é igual ao valor da função, então ela é contínua. Quanto à derivada pela esquerda, eu vou usar então a definição dela, no ponto 1 aqui. Então, no ponto 1, pela esquerda, ela é x², então eu tenho 1 mais h ao quadrado, menos 1. Pego esse quadrado aqui, abro ele, o 1 vai cancelar esse 1, vai ficar 2h mais h2, cancelo o h, tomo h indo para 0, o resultado dá 2. Pela direita, o que eu tenho? 1 mais h, isso aqui é 1. 1 menos 1 é 0. Então, vejam, derivada pela esquerda é 2, derivada pela direita é 0, então não existe a derivada no ponto 1. Mais um problema. Esse aí. Tá? Então, novamente, uma função com um comportamento pela esquerda do 1 e outro comportamento pela direita. Então, o comportamento pela esquerda é o mesmo do anterior, pela direita, que é diferente aqui. Mas agora eu inverti a ordem das perguntas, então vamos considerar se ela é diferenciável em 1 e se ela é contínua em 1. Vamos então primeiro ver se ela é diferenciável no ponto 1. Então, se ela for diferenciável, ó, primeiro, limite pela direita. Limite pela direita, tá? Veja, o f de 1 mais h, a direita do 1, x maior que 1, vai ser 2 que multiplica 1 mais h menos 1. 2, 1 mais h menos 1. Menos o f de 1, que é 1. 2, cancelando com esse menos, fica 2h sobre h, cujo resultado é 2. E pela esquerda, então f de 1 mais h menos 1, então eu tenho, como no caso anterior, 1 mais h ao quadrado menos 1, dá 2. Tá? Então o limite pela direita, a derivada pela direita é igual à derivada pela esquerda, então isso é igual à derivada no ponto. Então o f' do 1 é igual a 2. Então a função tem derivada no ponto 1, que é igual a 2. Segunda pergunta, ela é contínua em 1? Existe a derivada no 1. Então, pelo teorema anterior, acabou. A função é contínua no ponto 1. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Tá? No próximo vídeo, nós vamos então aí começar a aprender a calcular a derivada de funções, desde as mais simples até as mais complicadas. E, obviamente, nós não vamos ficar calculando derivadas usando definição. Definição é para alguns casos mais complicados, assim como no caso do limite. Né? O que a gente fez no limite? Vocês lembram? Vimos a definição, aplicamos a definição para calcular limites nos casos mais complicados, mas nos casos mais corriqueiros, nós usamos as regras que nós deduzimos, os teoremas que nós provamos, nós usamos eles para nos dizer como calcular outros limites. Nós pegamos os limites mais complicados e escrevemos esses limites em termos de limites mais simples. Né? Fizemos isso. Com as derivadas vai ser a mesma coisa. Nós vamos aprender a calcular as derivadas de funções um pouco mais simples e das mais complicadas. O que nós vamos fazer? Nós vamos provar alguns resultados que irão nos auxiliar a calcular as derivadas de funções mais complicadas em termos de funções mais simples. É isso que nós vamos fazer e vai ser o tema do próximo vídeo. Até lá!